Muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a mais essa aula e a essa aula completa, a aula mais completa que você vai encontrar sobre a profissão modelista 3D de joias e sobre o setor joalheiro nessa internet, nesse planeta inteiro. Eu te garanto que você vai entender quem é o modelista 3D de joias, o que ele faz, do que ele se alimenta, onde ele vive, quais são os seus círculos sociais. E você vai entender também o setor joalheiro, que é o setor que ele trabalha. Você vai entender as engrenagens que fazem esse setor funcionar. Então, vamos combinar. Desliga suas distrações, desliga seu celular, tira as notificações, pega água para você. Se você quiser comer alguma coisa, pega o que você quer comer, pega um papel e uma caneta e me acompanha que você vai aprender e você vai entender se a profissão modelista 3D de joias é para você ou não. O que você verá nesta mega aula? Você entenderá. Para quem gosta de começar por esta parte, porque tem muita gente que já chega aqui cheio de barreiras. Então a gente já começa a baixar essa barreira e você já começa a entender se isso é para você ou não, para você continuar nesse vídeo ou não. É claro que é entendendo todo o funcionamento da profissão e do setor joalheiro que você vai realmente definir e sentir lá no seu coração se é para você ou não. Então, fica até o fim, só que a gente já começa ali no para quem é. Vamos entender a diferença entre designer e modelista, se dá para ser os dois ao mesmo tempo, o que define um designer e um modelista 3D, quais as diferenças entre eles, vamos lá. Aí você vai entender as engrenagens do setor joalheiro, as oportunidades para o modelista 3D de joias e também para o designer, né? Para quem quer também puxar para essa área do desenvolvimento de joias exclusivas. Você vai entender o meu método, o método do Clube do Modelista 3D de Joias, o método TPP. Você vai entender o que é ser um modelista foda. E você vai conhecer o clube por dentro e a gente vai ter uma sessão de dúvidas frequentes. As dúvidas que eu mais recebo das pessoas que têm interesse nessa profissão e às vezes estão começando do absoluto zero, às vezes estão fazendo ali uma transição de carreira, às vezes dentro do setor joalheiro, às vezes vindo de uma área completamente diferente. Vamos seguir aqui. Para quem é? Primeiro, vamos começar com os apaixonados. Por quê? Porque foi assim comigo. Quando eu conheci o setor joalheiro, eu fui trabalhar em uma fábrica de joias como secretária. E ali, os meus maiores gostos se uniram. Tecnologia, arte, design, desenho. E quando eu vi tudo aquilo, gente, a tecnologia do setor joalheiro, você vê a fábrica e é um processo bruto e delicado ao mesmo tempo. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É alquimia pura. Então, apaixonados por joia, semijoia, bijuteria, ourivesaria e alquimia, porque, gente, o processo produtivo é uma grande alquimia. Pedras preciosas, design, desenho, arte, engenharia, arquitetura, 3Ds de uma forma geral e tecnologia. Por que 3Ds no plural, Adriele? Quando você tem interesse por outra área de modelagem, você pode facilmente migrar para o setor joalheiro e fazer isso como um hobby ou mesmo como uma profissão, desde que você se aprofunde ali na parte técnica da profissão. A gente já vai chegar nessa parte. Calma, que a gente tem muito para conversar sobre isso. Se você tem interesse, se você gosta de ver qualquer tipo de modelagem 3D, de personagem, de móveis, de escultura, de qualquer tipo de modelagem 3D usada para visual, para cinema, para ilustração. Para cinema é um pouco mais complexo ainda, né? Porque aí você tem que aprender a fazer toda aquela trajetória do objeto 3D no vídeo e tal. Se você tem interesse em qualquer tipo de 3D, o 3D de joias ele também vai funcionar para você. Porque facilmente você pode migrar para fazer a modelagem de uma joia, claro, desde que você se aprofunde na parte técnica da modelagem 3D de joias, que não é só saber mexer no programa que a gente costuma trabalhar, que é o Rhinoceros, é o programa mais conhecido. Calma que a gente vai ter muitos para conversar sobre isso, gente. Senta que lá vem a história. Então, apaixonados, sejam bem-vindos e vamos para o próximo tipo de pessoa que pode se encaixar na profissão modelista 3D de joias.
pessoas de outras áreas que veem nas joias uma oportunidade de se realizar profissionalmente, financeiramente. Quando eu conheci o setor joalheiro, contei para você agora mesmo que eu estava indo trabalhar como secretária dentro de uma fábrica de joias. Eu nem sabia que a cidade que eu morava é polo joalheiro, ou seja, é a maior concentração de fábricas de joias na cidade, no estado, praticamente no país também. Quando eu fui trabalhar de secretária, era porque eu estava saindo de uma profissão que eu fiquei por 2, quase 3 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Eu entrei gostando muito daquela profissão, eu fui manicure, então trabalhei no salão da minha avó, estava fazendo especialização em podologia, e de repente aquilo parou de fazer sentido para mim. Comecei a ficar infeliz fazendo aquilo. Eu comecei a ficar incomodada, não me sentia mais realizada. Aquilo estava se tornando maçante, estressante, pesado, sabe? Então, eu saí daquilo e aí uma amiga minha estava trabalhando dentro de uma fábrica, só que eu não sabia do que era. Aí a Adriana, ela falou que tinha uma vaga de auxiliar administrativo e foi aí que eu conheci o setor joalheiro. E eu tive a oportunidade de entrar sem querer, né, de fazer essa transição de carreira. Não vamos dizer transição de carreira, porque eu estava saindo ali da área de manicure e indo trabalhar de secretário, de auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo faz bastante coisa ao mesmo tempo, não tem uma especialização única, né? Então não vamos chamar de transição de carreira, mas se você está numa carreira que você está há muito tempo, ou mesmo há pouco tempo, igual eu fiquei 2 anos, e você não está muito satisfeita com isso, ou você não vê perspectiva, aquilo não está mais fazendo seus olhos brilharem, pode ser que, se você tem interesse por essa área de joias, igual eu mostrei ali na parte dos apaixonados, e você tá aqui nesse vídeo, naturalmente você tem interesse sobre isso. Então, às vezes, começar a considerar essa transição de carreira vai fazer sentido para você. Porque você vai trabalhar em uma área em que você vai ter perspectiva de construção de carreira e negócios, tá? Você vai acompanhar comigo e entender como que vai funcionar isso. Vendo todo esse conteúdo, acompanhando tudo comigo aqui, você vai poder pôr na ponta do lápis, né? Pesar aí as suas balanças, entender se isso realmente é para você e se você quer experimentar isso, ok? Próximos. Modelistas 3D de joias que fizeram um curso, mas ainda estão precisando se desenvolver. Melhorar a técnica de modelagem 3D de joias. Aqui eu posso dizer que a gente está falando muito do clube e não só da profissão, porque aqui já estou citando os profissionais, né? Melhorar o valor recebido pelos serviços e que queiram um plano claro e validado de carreira para ganhar espaço no setor joalheiro, melhorando assim os seus resultados profissionais. Aconteceu comigo. Percebi que o curso que eu tinha feito de rinoceros, ele tinha sido muito básico. Então, se você é modelista 3D e você está querendo melhorar os seus resultados, ter um plano claro para construção de carreira, de negócios no setor joalheiro, está precisando melhorar a parte técnica, o clube com certeza é para você. Vamos lá. Profissionais do setor joalheiro que queiram agregar o 3D de joias em seu leque de serviços e negócios para, assim, ter mais renda ou até, gente, abrindo um parênteses aqui, tá? Tem alunos meus que entraram para aprender a modelagem 3D de joias porque tinha muita dor de cabeça com o modelista que não tinha competência adequada. Então, eles tinham mais dor de cabeça, mais prejuízo, mais perca de tempo do que realmente um investimento que valia a pena ali. Aí eles entraram para aprender. Então, você pode adicionar modelagem 3D no que você já presta de serviço para o setor joalheiro. E aqui eu coloquei um ponto muito interessante, que é para vocês pensarem. Vocês que estão no setor joalheiro, dependendo da área profissional que vocês estão, pode ser que daqui a uns dias vocês fiquem sem emprego, sendo substituídos pelos maquinários das novas tecnologias que estão chegando, assim como aconteceu com os modelistas em cera. Quando chegou a tecnologia 3D, da impressão 3D, a modelagem 3D, dentro do setor industrial de joias, que é o processo produtivo em escala, o ourives perdeu seu espaço, o ourives que modelava na cera, porque
a impressão 3D é muito mais rápida e também trouxe mais precisão, fidelidade nos detalhes, os lados opostos eram idênticos, enfim, uma série de coisas que às vezes um ourives, modelista em cera, não conseguia atender. Então, se você for cravador na cera, meu querido, você pode começar a ficar preocupado, porque eu não sei o quanto você acompanha a tecnologia do setor, o quanto você tem acesso, o quanto você se preocupa em estar atualizado sobre o que está acontecendo no setor que você trabalha, mas hoje a gente já tem as cravadoras de pedra na cera, que são as máquinas que fazem isso, substituindo o humano, chegando no Brasil. Já tem fábricas aqui em Rio Preto que já têm ou estão adquirindo esse maquinário. Do mesmo jeito que a impressora 3D chegou e custava caro, essas máquinas estão caras, mas passa um ano, passa dois, o que acontece? Essas máquinas vão barateando, porque tecnologia é assim, e daqui a pouco você está sendo substituído. Então, o que você vai fazer nesse tempo? Você precisa se preparar para se manter nesse setor. A área de criatividade e desenvolvimento, que é o que você vai entender aqui, excelente. Isso vai demorar para ser substituído, ok? A gente vai falar também sobre IA neste nosso ramo. Eu não coloquei ele no índice, eu vou atualizar o índice para vocês. Então, se você é cravador de cera, ourives, joalheiro artesão e quer desenvolver ali pequenos pontos que vão facilitar, tá, o desenvolvimento dos seus projetos, você vai fazer uma parte manual, mas as partes muito pequenas, detalhes muito pequenos, ou vai deixar coisas que são sempre daquele formato prontas para acelerar o seu processo produtivo, isso é muito legal. E profissionais de qualquer área do processo produtivo de joias que realmente esteja, joia, semijoia e bijuteria, né? Que realmente esteja interessado em migrar para essa área, ok? Então, também é para vocês. Vamos continuar. E é principalmente para quem quer construir carreira e negócios duradouros no setor joalheiro, que você principalmente para quem quer ter resultados crescentes e para quem quer ter paz na própria vida. Por que eu falo isso? Igual eu falei da transição de carreira, que eu já não estava mais me sentindo feliz com o que eu estava fazendo, pode ser que esse seja o seu caso. Pode ser que você esteja trabalhando numa área do setor joalheiro que não brilha tanto os seus olhos. E aí você pode ter esse interesse, já que você está aqui assistindo o vídeo, ter esse interesse nesta área e isso fazer muito mais sentido para você. Quando eu falo de paz, eu falo também de sucesso profissional. Mas, Driele, sucesso é uma palavra muito abrangente, tá bom? Eu vou definir, depois de 14 anos no setor joalheiro, eu consigo definir o que é sucesso como modelista 3D de joias para mim. E conforme você vai tendo experiência profissional e também vai entendendo as possibilidades de trabalho nesta área, você vai entender o que é sucesso profissional para você, porque existem vários caminhos para se percorrer como modelista 3D de joias. Durante a aula, eu vou contar alguns causos aqui, algumas histórias que aconteceram comigo, para você entender as oportunidades que eu abri mão, realmente as coisas que eu escolhi não aceitar porque não condizia com o meu padrão de sucesso. Então, sucesso para mim é ter bons clientes na minha carteira de cliente. O que são bons clientes? Clientes que valorizam o meu trabalho financeiramente, que realmente gostam do que eu entrego para eles. Ou seja, o que eu faço, eles veem os detalhes do que eu faço, eles veem a qualidade do que eu entrego para eles, sabe? Eles elogiam o trabalho que eu faço. O melhor elogio para quem trabalha é receber o pagamento. É um pagamento justo. Só que o elogio faz parte do dia a dia. Assim como quando eu vejo as joias que eu modelei nas marcas das pessoas que estão ali fazendo a modelagem comigo, gente, é uma sensação maravilhosa, é incrível. E ver que aquela joia está trazendo o objetivo de resultado daquela marca, de atender as clientes do jeito que aquela marca gostaria, que faz sentido para o perfil daquela marca, sabe? É muito legal isso. Só vivendo e sentindo para você entender. E eu tenho clientes que respeitam a minha agenda. O tempo de trabalho, eu vou conseguir começar só daqui 10 dias. Vou começar a conseguir começar sua modelagem só daqui 5 dias. Tudo bem? Tudo bem, Driele.
e aí eles já reservam o horário deles, a agenda para eles, porque se entrar outro cliente na frente e pagar primeiro, eles perdem aquele horário. Então, aquele espaço na agenda, né? Então, isso para mim é sucesso, é trabalhar com tranquilidade, com clientes que me respeitam como pessoa e como profissional, e que eu respeito os meus clientes também como pessoa e como profissional. E quando essa troca tem respeito, você trabalha com paz. Muito diferente de trabalhar com um cliente que está toda hora pedindo alteração, que quer abaixar o valor do seu serviço, que quer o serviço para ontem e aí ele não respeita a sua agenda. Então, aqui, né, posso contar até uma história recente que aconteceu. Apareceu, através de uma cliente minha, o trabalho para fazer a modelagem de uma joia de uma pessoa famosa, extremamente conhecida no Brasil. E aí, eles queriam para ontem. Eu achei que eu ia fazer o serviço, só que depois veio essa demanda, porque a minha cliente não sabia que a peça precisava estar pronta numa certa data, que era tipo assim, para daí os próximos 2 dias, 3 dias. Só que eu tinha clientes na frente. Eu não podia desonrar o meu cliente, o que já tinha pago para estar ali. E aí entra um outro ponto. Se eu abro espaço para atender esse famoso, né, através da minha cliente, só porque a pessoa é famosa, eu vou viver numa correria e eu vou trazer um tipo de cliente que não vai respeitar o meu tempo, e não é isso que eu quero, entende? Então, gente, vocês vão entender o que é sucesso para cada um de vocês. Se você escolher trabalhar com pessoas famosas, você vai entender que o tempo deles, pelas necessidades de produção e tudo mais, é diferente, é corrido. Se você gosta dessa correria, vai ser feliz e vai crescer com isso, porque você vai ter espaço para levantar o seu nome junto. Mas para mim não faz sentido, tá tudo bem. Então, vamos continuar. Se você quer construir uma carreira e um negócio duradouro, e se essa for a sua paz, independente de qual seja ali a definição de sucesso ou paz para você, você tem vários caminhos para escolher. Então vamos lá. Aqui eu falei um pouquinho, né, sobre essa questão da paz. Então entra sonhos, planos, metas, a questão de transição de carreira, o que faz sentido para você ou não nesse momento, se você está feliz com o que você está fazendo na sua vida, ou se isso já não está mais brilhando nos seus olhos. E na continuação aqui dessa aula, você vai ter tudo o que você precisa para entender se isso é para você ou não. E caso fique alguma dúvida, você pode me chamar lá nas redes sociais para falar, eu assisti o seu vídeo, eu fiquei com dúvida nessa parte, você pode me explicar melhor? Que eu vou te explicar, vou conversar com você, tá? Às vezes demora um pouquinho para responder ali no Instagram, mas eu sempre respondo, ok? Vamos falar agora sobre o designer e o modelista 3D de joias. Será que o designer e o modelista são a mesma pessoa? Por que eu gosto de tirar essa dúvida nas minhas aulas? E principalmente nesta aula maravilhosa que você está tendo. Porque as pessoas do próprio setor que já atuam, mas que vieram de cursos mais simples, mais superficiais, eles confundem os dois profissionais. Não tem problema você ser designer e modelista, tanto que eu mesma me intitulo como designer e modelista. Só que são funções completamente diferentes. Vamos conferir. O designer de joias, ele cria coisas novas. Esse é o resumo. Só que para você criar joias novas, joias exclusivas que não existem em outras marcas, você precisa ter criatividade. Criatividade, gente, eu coloquei aqui embaixo, é técnica de criatividade, tá? Eu desenvolvi a minha criatividade através de técnica, porque eu gostava de desenhar copiando. Então, quando eu comecei a trabalhar no setor joalheiro, que eu disse que eu desenhei ali, que eu já gostava de desenhar, eu fazia curso de desenho de corpo humano, de cenários, era o que eu gostava de desenhar, só que eu desenhava olhando. Então eu olhava através de uma foto, ou sentava num lugar e olhava para a paisagem ali na minha frente, para o cenário, para o ambiente, e fazia o desenho e ia tentando reproduzir aquilo que eu estava vendo, tá? Eu nunca fui criativa, então eu fui desenvolver minha criatividade com técnica e eu desenvolvi as minhas técnicas, ok? Então, além da criatividade,
do design e da ergonomia, que é o que você vai trabalhar no dia a dia. Ergonomia é o conforto de uso das peças, ok? Você tem que ter conhecimento de marca, você tem que ter conhecimento do público-alvo daquela marca, e às vezes nem a própria marca tem esse conhecimento. Então, quando a marca vem trabalhar com você, você primeiro precisa ajudar a marca a entender qual é o público-alvo dela. A maioria das marcas que eu tenho contato, elas não têm uma profundidade sobre o que é ser uma marca de joias. Então, eu tenho que acabar prestando um serviço de mentoria inicial para que essa marca se entenda, se defina, para aí a gente começar a fazer o desenvolvimento de peças exclusivas, tá? Então, quando você trabalha na marca, você tem que entender a marca, a personalidade da marca, o público-alvo, fazer a conexão entre essas personalidades e reproduzir isso numa joia. E aí você tem que entender da campanha dessa marca. É uma campanha específica ou é só uma coleção de rotina, né? Que faz parte ali do ano de lançamentos dessa marca. Ou essa coleção ou esse lançamento vai ter um objetivo específico diferente do que a marca já tem. Então tem muitos pontos a se olhar para você se denominar designer de joias. Pode ser que você seja designer de joias só porque você tem a facilidade em criar coisas novas, e aí você vai vender o seu desenho e a marca que olhar para aquilo e fizer sentido para ela vai comprar o seu desenho, tá tudo ok, tá? Só que quando você quer ser contratado por uma marca para desenvolver os modelos dela, você precisa ter esse conhecimento mais aprofundado sobre tudo isso aqui, um pouquinho mais, que não vai caber aqui no vídeo, senão a gente vai ficar 7 horas aqui. Técnica de criatividade e criação, né? A parte criativa, como eu disse, eu não nasci sabendo, eu não nasci criativa, eu desenvolvi através de técnicas que eu fui desenvolvendo comigo nos meus processos criativos livres, e depois eu comecei a prestar isso para as marcas, tá? E se você for um designer de joias e conhecer a parte técnica produtiva de joias, é um grande diferencial. Por quê? Porque quando você começa a pensar no design da peça, você já vai saber passar para o modelista, ou caso você for modelar, né? Você também vai poder saber conversar com a fábrica sobre como vai ser a produção daquela peça, para manter qualidade e facilidade produtiva, tá? A função do designer, de uma forma extremamente resumida, criar peças novas, exclusivas. A função do modelista 3D, facilitar o processo de produção. Então, quando você tem a parte técnica como designer, você já consegue ter mais acesso ao processo produtivo para ter conversas mais maduras ali sobre o desenvolvimento daquela peça. Então, você começa desde o design a pensar nisso, ok? Próximo, o modelista 3D. O modelista 3D, ele cria o arquivo 3D, esse que a gente vai ver na tela do computador, que vai para o processo produtivo. Então, o designer pode fazer o desenho direto no papel, ou ele pode fazer o desenho num computador, mas de uma forma 2D, usando um aplicativo de desenho 2D, num tablet. Ou ele pode também fazer o desenho dele direto dentro do Rhino, mesmo que ele não tenha muito conhecimento do Rhino, ele pode fazer o desenho através de linhas. Eu acho mais difícil, porque aí ele não se expressa com tanta liberdade como num desenho 2D, ou num desenho digital, né, no papel ou digital. E o modelista tem a função de pegar esse desenho e passar para o 3D com todos os detalhes, com toda a riqueza de detalhes que o designer quer. Então, o modelista tem essa função de forma resumida, só que criar um arquivo 3D é só o básico do que a gente faz. Para a gente fazer isso, para o modelista 3D criar o arquivo, a gente precisa dominar o software 3D, as suas ferramentas, conhecer as etapas, aqui eu coloquei etapa a etapa do processo produtivo, criar soluções para otimizar a produção, que aí entra o que eu falei agora sobre o designer. Se o designer tem conhecimento produtivo, ele já começa a pensar na montagem, como vai ser o acabamento daquela peça, como que a gente pode fazer para facilitar esse processo dentro da produção, ou se
aquela peça é complexa, ela vai precisar ter um processo produtivo um pouco mais complexo para garantir a qualidade de acabamento da peça. Então, tudo isso, quando o designer e o modelista sabe e é profissional, eles conseguem ter essa visão desde a parte do desenvolvimento. O modelista antecipa e evita problemas no processo produtivo. Eu já tive o prazer de fazer isso para os meus clientes. E o modelista, ele tem uma criatividade mais focada em ajuste, adaptação e montagem. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque tem muitos modelistas que eu conheço que se intitulam designer. Por quê? Porque eles, o cliente, às vezes cliente final, ourives, manda ali uma foto e fala, então, o cliente queria um pouco diferente, queria que tivesse uma coisa diferente nessa lateral, queria que criasse uma coisa específica aqui nessa outra, eles passam os detalhes e o modelista ele faz esse trabalho. Só que ele tá pegando informações prontas, ele não tá criando algo extremamente novo, tá? Então, o modelista, ele também é um pouquinho de designer, só que um designer mesmo, que vai criar coleções, ele precisa ter tudo isso aqui que eu te falei. Agora, vamos conhecer as engrenagens do setor joalheiro. Então, a gente começa na parte do desenvolvimento, passa para a produção e em seguida a distribuição das joias. Então, a gente vai entender mais a fundo como é cada uma dessas etapas dentro do setor joalheiro, desde a criação até chegar no cliente final. Vamos lá? No desenvolvimento, que é a primeira... Deixa eu abrir um parênteses bem grandão aqui, tá? Deixa eu voltar. Desenvolvimento, produção e distribuição. Eu, Driele Delmaschi, designer de joias 3D, que é o meu @ lá no Instagram, eu divido o setor de joias, o setor joalheiro, nestas 3 partes. Pode ser que você veja outras literaturas, outras pessoas falando e elas dividam o setor joalheiro de uma forma diferente. Eu gosto de dividir assim. Por quê? Você já vai entender por quê. Peraí, vamos seguir. Então, na parte de desenvolvimento, nós temos, de forma muito resumida, lembre-se disso, não esqueça disso, que aqui está o resumo do resumo, o designer de joias e o modelista 3D de joias. Designer de joias, responsável pela criação de joias exclusivas. Modelista 3D de joias, responsável por passar a imagem da joia para o 3D, que é o que é feito dentro do Rhinoceros, um dos programas mais conhecidos para modelagem 3D de joias. Tem outros? Tem. Então, eu, Driele, criei a parte de desenvolvimento de joias antes da parte produtiva de joias. Separei o designer e o modelista, por quê? Porque eles têm uma interação muito próxima entre eles. E dependendo do nível de cada um deles, ou se você é os dois, igual o meu caso, eu vou ter facilidades, eu vou ter oportunidades. Colocando o designer e o modelista dentro da parte produtiva ali de joias, eu não ia conseguir mostrar para vocês. Na minha vivência, na minha experiência, defini essa separação para o setor joalheiro, ok? Vamos seguir. A gente entra na produção de joias. Produção tem fábrica PMG, ou seja, fábrica de pequeno, médio e grande porte, tá? Com as etapas de produção que variam de acordo com a tecnologia disponível em cada fábrica, com a quantidade de funcionários e com o porte, tá? Eu conheço fábricas P que tem entre 10 e 15 funcionários, ou seja, é uma empresa uma fábrica de pequeno porte que já tem os setores mais distribuídos. Por quê? Porque tem funcionários específicos para coisas específicas dentro da fábrica. E eu também conheço fábricas P que tem 2 funcionários, ou seja, as 2 pessoas fazem praticamente tudo. Que são 2 pessoas para um processo produtivo completo e ó, caprichado, viu? Mas enfim, continuando. Dentro da parte produtiva, nós temos também os artesãos de joias, que é uma produção mais autoral em baixa escala. Lembra que eu falei aqui para trás no vídeo sobre a modelagem na cera? E o artesão de joia, ele
pode estar incluído nesse tipo de processo produtivo. Então, ele vai fazer a modelagem na cera, ele vai fazer a modelagem da peça, em algumas partes da peça, direto no metal. Ele tem um processo mais artesanal e não tanto em escala. Então, ele tem, por conta de todo o processo dele, que é muito mais manual, ele tem uma limitação maior para produzir em quantidade. E às vezes é o foco da marca dele mesmo, tá? E tá tudo bem, não tem erro nenhum você escolher seguir por essa área, caso você queira depois ir para desenvolver sua marca de joias, tá? A modelagem 3D vai ser um plus para você, caso você comece por aqui. E aí você vai poder ter sua marca, tanto industrial quanto autoral, e aí você vai entendendo esses conceitos e vai adaptando a sua rotina profissional para encaixar para essa produção e para essa marca que ou é mais em escala ou é mais autoral. Enfim, você vai entendendo os aspectos, as características e vai se adequando a isso. Continuando. Distribuição é a parte das vendas. E aí a gente tem a venda em atacado, ou seja, as fábricas que produzem em escala vão vender para as joalherias e para os representantes que vendem para outras áreas do país, por exemplo, que aquela fábrica não atende. Então vamos para um exemplo real. Vamos supor que eu sou uma fábrica de joias e eu produzo em escala. Então eu faço meu mostruário novo, dentro de um período eu crio peças novas, monto esse mostruário e vou levar, ou através de um vendedor meu, ou eu mesma vou lá levar o mostruário nas joalherias que já são os meus clientes para ver as peças novas e para eles fazerem os pedidos. Depois que eles já conhecem a peça, eles só ligam e falam, ó, preciso de mais tantas dessa, tantas daquela, eu vou fazer a produção, vou enviar para a joalheria. E no caso de representante, pode ser que esse representante compre de mim em fábrica por um custo, pro mesmo custo do que as joalherias, e aí na hora de ele revende um pouquinho mais caro para joalherias onde eu não atendo, por exemplo. Então, outros estados, né, lugares mais longes, ou ele pode mesmo vender para o cliente final, tá? Então, joalheria e representante vai para venda no varejo, que é cliente final, ok? Então, fábrica grande, PMG, fabrica em quantidade. Fábrica vende em atacado para joalheria e representante de vendas, que vende para cliente final. Ou o representante ainda assim pode vender para joalheria, como eu expliquei aqui. Oportunidades para o modelista 3D. Essa parte aqui me encanta, porque são tantos caminhos, são tantas oportunidades de fato. Então vamos entender. O modelista 3D de joias, lembra que ele está lá na parte de desenvolvimento da joia, junto com o designer de joias? Aqui pode se enquadrar o designer também, tá? Designer e modelista 3D de joias, oportunidade para os dois. Nós temos contato direto com a produção de joias, semijoias e bijuterias, nós sabemos como produzir e prestamos serviços para essas fábricas. E nós temos acesso à venda no atacado e no varejo. Como assim, Trielle? Não entendi ainda. Peraí que agora você vai entender. Ó, o modelista 3D de joias, vou dar o meu exemplo. Trabalho com fábrica P, trabalho com cliente final, trabalho com joalheria, trabalho com fábrica M. O meu serviço adicional é a parte de prestação de serviço em design de joias exclusivas. Aí entra coleções, conjuntos exclusivos, tudo olhando para a marca, igual eu apresentei, e outros serviços que eu tenho para a marca de joias. Então, eu tenho uma mentoria para desenvolvimento de marca, eu tenho as aulas presenciais e online. Então, isso seria o meu serviço adicional, tá? É tudo dentro do setor joalheiro, tá? Entenda isso. Então, você vai ver o que é o seu serviço adicional, ou você vai entender aqui no decorrer da aula quais podem ser os seus outros serviços adicionais que você vai adicionar no seu leque de serviços depois que você se tornar modelista 3D de joias. Então, eu, Drielle, eu trabalho com fábrica P, eu tenho a parte de serviços adicionais, eu trabalho com cliente final, eu trabalho com joalheria, eu trabalho com fábrica M.
Já trabalhei com fábrica grande porte também, trabalhei com a Vivara, trabalhei com outras marcas de porte muito grande, que são realmente empresas, fábricas gigantescas, que eu não tive a oportunidade de ir presencialmente, porque o meu trabalho é muito mais online hoje. A gente trabalha, modelista 3D, trabalha com o quê, gente? Com arquivo digital, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu não preciso ver o meu cliente. Apesar que eu amo estar no chão de fábrica, o cheiro da fábrica, eu adoro. Então vamos lá. Volta, foco. Fábrica P e fábrica M. Eles pedem o serviço de modelagem para mim. Então, eles me mandam o desenho, a foto ou o desenho. Eles me passam ali as configurações do que eles querem. Eu passo o orçamento, eles pagam, eu faço o serviço e entrego. Cliente final. Eles me mandam a foto do que eles querem. Ou eles pedem se é uma peça especial, para um momento especial, aí entra num processo de criação, onde eu vou desenvolver aquela joia exclusiva no 3D, vou aprovar com o cliente final, eu mando produzir, e aí como eu sou o quê? Modelista 3D de joias, eu tenho contatos. Contatos do quê? De fábrica de joias. Eu consigo pegar no preço de custo de fábrica. E aí o que eu faço? Eu vendo para o cliente final e ganho em cima do meu serviço de modelagem, e que o cliente final pagaria de qualquer jeito, tá? Se ele fosse fazer com ourives. E eu ganho um pouquinho em cima da produção, como se eu fosse uma joalheria, tá bom? Então, ganho aqui em cima do cliente final também. A joalheria geralmente já tem a fábrica dela, eles entram em contato comigo, ou ourives, né? Fábrica grande ou ourives. Eles entram em contato, pedem o modelo, eu faço, eles pagam, funciona como a fábrica P e M, tá? Aí eu mando para o ourives ou para a fábrica que produz para eles, e aí eles são felizes com o resultado lá do que eles têm. E no serviço adicional foi o que eu trouxe para vocês. Eu tenho a parte do desenvolvimento de joias exclusivas para as marcas. Eu tenho a parte de desenvolvimento de marca, que é um trabalho para a marca que quer se desenvolver ou se reconstruir, porque começou de uma forma muito informal, né? No setor joalheiro, de uma forma muito informal, continuamos. Então, viu essa quantidade de oportunidade para o modelista 3D de joias? Percebeu aqui? Conforme você ganha conhecimento do mercado, você pode fazer tudo isso, meu querido. Tudo isso, minha querida. Tá perdendo tempo aí, viu? Continuando. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre produção ou marca própria. Porque sim, quando eu comecei, eu ainda não tinha muito conhecimento, eu tive minha marca própria. Se você começar como modelista 3D de joias, e aí você conhece o setor produtivo, você começa a ter os seus clientes de modelagem 3D, e aí você quer desenvolver sua marca própria, sua marca de joia, semi-joia ou bijuteria. Você vai ter esses contatos, você vai poder trocar serviços, você vai começar no setor joalheiro com o menor investimento possível. A carreira modelista 3D de joias é designer e modelista, tá? São as carreiras que você precisa ter o menor investimento financeiro para começar a trabalhar dentro do setor e desenvolver alguma coisa sua. E outra, quando você trabalha como modelista e você realmente faz um curso que vai te profissionalizar, você vai ganhar o conhecimento de toda etapa produtiva. Seja joia em ouro, seja prata, seja zamaki, que é um metal que a gente usa para bijuterias, aquelas mais baratas, aquelas de dezão, sabe? Que a gente compra ali no centrinho da cidade. Você vai ter uma visão completa do setor, de como funciona. Então, é muito mais fácil para você começar quando você já tem esse conhecimento. Você vai... Outro ponto, tá? Economia financeira. Modelista 3D de joias que quer ter a sua própria marca, vai começar modelando suas próprias peças. Você vai ter economia de custo com a modelagem 3D de joias. E a modelagem 3D, ele é um custo alto. Daqui um pouco, você já vai estar querendo comprar a sua impressora 3D, mais um custo que você vai diminuir na sua produção, maior o lucro que você vai começar a ter nas peças que você vai vender. E você pode começar de uma forma muito pequena, fazendo pequenas peças que você criou, que você gosta, e você começa a usar, as pessoas começam a ver. Toda vez que eu falo que eu sou designer de joia, as pessoas olham para as joias que eu tô usando e falam, foi você que fez?
Então, assim, você pode fazer a propaganda, entendeu? E aí você começar a falar, ó, essa daqui não fui eu que fiz, mas se você quiser eu faço qualquer peça pra você. E tá tudo certo? Ó, essa daqui fui eu que fiz. Eu me inspirei em tal coisa. Aí você começa a vender o seu peixe, entendeu? Então, modelista 3D de joias é uma ótima área para você começar ter visão do funcionamento, entender de fato como funciona o setor joalheiro para começar a sua marca. Adriele, mas e quando a minha marca começar a crescer? Você vai ter bagagem para delegar o serviço, para conferir o serviço, para entender se o profissional que você está contratando sabe ou não sabe o que ele diz que sabe ou não sabe, entendeu? Então você cria uma bagagem para realmente gerenciar o seu negócio, tá? Então, modelista 3D de joias, para mim, designer e modelista, tá? Principalmente modelista, quando ele realmente se profissionaliza e vai entender todas as etapas de produção até chegar no cliente final. Você cria uma bagagem profissional que você vai ter capacidade de gerenciar o seu negócio ou ser o gerente de alguém, tá? Também tem isso, tá? Desenvolvimento de carreira e negócios. Se você não quiser fazer nada para você e quiser mirar em uma grande marca para trabalhar, vai ter todo o passo a passo para você entender como faz. Já tô dando spoiler aqui, vamos seguir com a aula, tá? Vamos começar a entender o que é o clube e eu gosto de começar com o que o clube não é. O clube, ele não é um curso que ensina só a ferramenta do Rhinoceros. Eu tenho certeza que quando você começou a se interessar por essa área e você começou a buscar no Google ou, sei lá, no Instagram, em qualquer lugar que você foi buscar, a primeira coisa que você viu foi a modelagem 3D de joias, foi o arquivo 3D, foi uma renderização. E aí você falou, nossa, então se eu aprender Rhinoceros, eu sou modelista 3D de joias. Querido, olha aqui no meu olho, querida, olha aqui no meu olho. Só saber modelagem 3D de joias, só saber ferramenta do Rhinoceros, só saber usar o Rhinoceros não te faz modelista de joias. Não te faz um bom modelista 3D de joias, tá? Vamos continuar a aula para você entender isso aqui, tintim por tintim. Deixa eu colocar você aqui no lugar. Então, vamos lá. O clube, ele não ensina só a ferramenta do Rhino. Isso faz parte da profissão? Faz parte. Só que se você só saber isso, você vai se frustrar tanto no caminho. Você vai... Gente, eu demorei 5 anos para ter estabilidade profissional porque eu fiz um curso muito básico e na época era só o que tinha. Eu fui aprendendo com os erros. Hoje não. Hoje você pode escolher saber o básico, o intermediário e o avançado, na modelagem, na conexão com a produção. Você vai saber o que fazer sem se perder para você continuar fazendo sua carreira crescer, entendeu? Para você ter bons clientes. Lembra que eu falei lá o meu conceito de sucesso? Então, o meu curso não ensina só ferramentas do Rhino e ele não tem um conteúdo raso. Ele é profundo, tá? Eu fiz questão de fazer... O clube, por que o clube começou? Porque eu entendi que eu me frustrei tanto no meu caminho de início que mais um pouquinho eu tinha desistido e eu não estava aqui hoje. Só que eu sou teimosa, eu sou persistente, eu continuei. Eu tinha 20 pessoas na sala de aula comigo no curso de Rhinoceros que eu fiz. Eu acredito que se tiver 3 trabalhando hoje, incluindo eu, ou seja, eu e mais 2, tem muito. Por quê? Porque desistiram no caminho. Por quê? Porque foi muito raso aquele conteúdo. Foi muito raso. Então, o clube não é um curso só de ferramenta do Rhinoceros. Vamos entender o que o clube é? Começando pelo método. O método TPP. Será que você está curioso daí? Será que você está curiosa? Esses nomes, né? Vamos lá. O método TPP, olha eu falando errado. É um método único que vai te mostrar como se tornar um modelista 3D de joias foda. Construir uma carreira perene com crescimento contínuo. Identificar e desenvolver negócios no setor joalheiro. Igual a gente já conversou um pouco sobre isso aqui. E faturar
em torno de 56 mil reais em 6 meses, mais ou menos 9 mil por mês. Por que essa conta, Adriele? Porque esse é o valor que eu faço mais ou menos por mês, tá? Aqui eu tirei uma média, aqui você tá vendo o extrato do meu banco do período de julho de 2023 a dezembro de 2023 e o quanto que eu ganhei em cada mês. Por que que tem essa flutuação financeira de um mês para o outro no seu extrato, Adriele? Porque eu não tenho a modelagem 3D de joias como meu único negócio, eu não vivo só disso. E aqui eu tô mostrando para você o extrato só de modelagem 3D de joias, tá? Eu não tenho outros valores inclusos nesses extratos. Em novembro, eu não ganhei só 5 mil e poucos reais. 5 mil e poucos reais foi de modelagem 3D de joias. Então, pode-se dizer que quando você quiser trabalhar pouco, você vai ganhar isso. Porque foi um mês em que eu diminuí o meu tempo de agenda, o meu espaço para modelagem 3D de joias. Tem um outro ponto que eu trabalho com os alunos, que é a questão de sazonalidade do setor joalheiro. Então, tem épocas que a gente tem mais serviço por conta de datas comemorativas, de feira de joias, etc, etc. Tem época que você vai ter menos serviço. E aí eu ensino você a se organizar para que nesse período de baixa sazonalidade você não fique sem dinheiro, sem pagar suas contas, né? E você aproveite esse período de baixa para crescer olhando para outras oportunidades de negócio, tá? Então, esse daqui é o extrato de 6 meses. Somei tudo, dividi por 6 e a gente tem uma média ali de mais ou menos 9 mil reais por mês, tá? Então, isso é um salário completamente possível para um modelista 3D de joias. Eu vou falar para você, tá? Eu não me mato de trabalhar, não, tá? Por quê? Porque eu sei me valorizar. Se você é modelista 3D de joias, está vendo isso, você se mata de trabalhar, você não tem tempo de final de semana, você todo dia à noite está trabalhando para conseguir chegar numa renda dessa, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, continuando aqui no método TPP. Eu desenvolvi o método TPP olhando para 3 pontos que eu precisei desenvolver em mim. Então, assim, gente, tudo que vocês estão recebendo aqui vem muito do que eu mesma vivi nesses 14 anos dentro do setor joalheiro, tá? Eu comecei em 2010 e tô aqui até hoje firme e forte, mesmo depois das crises e mesmo tendo passando tanto perrengue no começo por conta dos conhecimentos rasos que eu tive. Eu tive que aprender com os erros, né? Então, eu olhei e eu entendi que primeiro eu preciso saber, para então eu ser, e nesse processo de ir construindo o saber e o ser, eu vou construindo quem eu sou profissionalmente e começando a atrair clientes bons para mim, tá? Ser, saber e construir. O Clube do Modelista 3D de Joias, ele vai focar nisso, em você saber, em você se tornar, em você construir sua carreira e seu negócio no setor joalheiro. Vamos à apresentação, finalmente, do método TPP. O T, ele é de técnica. Então, você vai desenvolver a técnica que é domínio das ferramentas de modelagem 3D, que não é só rinoceros, tá? Tem outras ferramentas envolvidas. A conexão do processo produtivo com a modelagem 3D de joias. Gente, você quer aprender modelagem 3D de graça? Aprende! Tem um monte de gente dando aula no YouTube, gente aqui no Brasil, gente estrangeira. Você acha vídeo de tudo quanto é jeito, de gente ensinando a mexer no rinoceros a fazer joia. Agora, vai ver se aquela joia lá vai funcionar no processo produtivo. Se for um brasileiro dando aula, vai ver se ele passou lá as técnicas de produção e o que você pode e não pode fazer na peça. Não, gente, é muito básico. Então, assim, coloca o pezinho no chão e desconfia não que seja ruim, tá? Muito pelo contrário, aquele conhecimento ali, às vezes ajuda você a ver um negócio que você tá precisando, que você tá aí tentando desenvolver sozinho, aquilo ali te impulsiona, né? Como fala, gente? Te estimula. Tô aqui com o garfinho espetando você. Te estimula a aumentar o seu interesse por isso, tá? Então é muito bom. Só que você precisa entender que
O gratuito, ele não vai passar tudo que você precisa para ser um profissional que vai ter confiança e segurança para prestar serviço, tá? Confiança e segurança. Segura essas duas palavras. Ó, então você vai aprender a conectar o processo produtivo com a modelagem 3D de joias. Gente, isso faz tanta diferença. Quando você sabe isso, você tem essas duas palavras que eu te trouxe, confiança e segurança, sabendo que a sua modelagem vai dar certo para o seu cliente. Que ele não vai ligar daí uns dias e falar, ó, a peça deu problema, a modelagem 3D tá com problema, você precisa corrigir o arquivo para mim, e aí eu tive um gasto com prototipagem de borracha e você vai ter que pagar para mim. Você vai dominar os caminhos de modelagem, as técnicas de modelagem. Por quê? Porque dentro do Rhino a gente tem mais de um caminho para se chegar no mesmo resultado. Quando você sabe isso, você consegue modelar com agilidade. Porque se um caminho não deu certo, você não fica quebrando a cabeça, você vai pelo outro. Quando você vê a foto ou você começa a imaginar criar uma peça nova, exclusiva que você quer criar, você já começa a ver os caminhos ali na sua cabeça, quando você conhece os caminhos. Se você não conhece, o que você vai imaginar? Nada, né? Você não vai adiantar o serviço, você não vai chegar na frente do computador já sabendo o que você vai fazer. Você vai ter também a parte de limpeza do arquivo STL, que é o arquivo que vai para a impressora 3D. Esse arquivo não pode ir de qualquer jeito, senão a impressora 3D não consegue ler o arquivo. Você vai aprender a parte de renderização profissional em imagem. E claro, meu querido, minha querida, você vai ter um checklist de tarefa. Por quê? Porque informação é você ver as aulas e não fazer nada com elas. Conhecimento é você ver, fazer, praticar e ainda ter um checklist de tarefa para garantir que você aprendeu mesmo, tá? No final de cada uma dos módulos de modelagem 3D, a gente tem sugestões de tarefa. Já tô dando spoiler aqui, a gente já chega ali, peraí. Próxima letra, TPP, P de profissionalismo. Nesse pilar, você vai aprender tudo que você precisa para ter confiança e segurança na hora de falar com o seu cliente e vender os seus serviços. Então, você vai ter atendimento ao cliente, você vai entender como que é atender esse cliente que trabalha dentro de fábrica, como que é atender o cliente final, como que é refinar o pedido desse cliente para você não ficar tendo retrabalho, precificação e valorização profissional, quanto que você vai cobrar por cada tipo de serviço que você prestar, é uma peça, é conjunto, é coleção, é pacote que tem várias peças diferentes que não conversam entre si, como que eu cobro tudo isso, qual que é o valor, como que é, como funciona? E aí você vai saber, inclusive, conversar com o seu cliente, trazendo a percepção do valor que você está entregando. Isso faz completa e total diferença em encontrar bons clientes, tá? Em ter estes bons clientes na sua carteira. Você vai entender sobre vendas, inclusive a venda da sua pessoa profissional. Quando você recebe o contato de um cliente, a partir da primeira palavra que você está falando com ele, você já está se vendendo. Então, você já está vendendo os seus serviços, você já está vendendo a sua postura profissional, você já está vendendo a qualidade do seu atendimento. Começa no atendimento, começa no primeiro momento que o cliente vem falar com você. O cliente pode falar com você de qualquer jeito, você precisa ter postura profissional, tá? Você vai aprender sobre contratos. Então, em que momentos eu faço contrato de prestação de serviço com os meus clientes? Em que momento é interessante eu partir para um contrato de trabalho CLT, nesse tipo de prestação de serviço onde eu não vou estar dentro da fábrica, ou será que eu preciso abrir um CNPJ, entende? Então, tudo isso você vai entender nesse pilar de profissionalismo. E claro, você vai ter também um checklist de tarefa, porque só escutar as aulas e não pôr em prática, isso é informação, não é conhecimento. E aí o próximo P é de posicionamento. Lembra que eu falei saber, ser e construir? Saber toda a parte técnica em relação ao seu serviço e ao setor joalheiro. Profissionalismo é você ser profissional com a sua parte técnica, porque não adianta você só ter postura e não saber a parte técnica, e muito menos adianta você ter a parte técnica e não ter profissionalismo na hora de atender o seu cliente. E agora vem a parte de construir, posicionamento. Então, no posicionamento, você vai
entender quais são os caminhos possíveis de construção de carreira e negócios. Você vai, depois que você entender, você vai escolher qual é o caminho para você. Você só pode escolher quando você entende quais são esses caminhos, tem clareza de como eles são, assim, no dia a dia, na rotina, e aí você vai começar a traçar um plano. Isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim, eu quero ir por esse lado, não quero ir por esse lado. E aí você começa a construção do seu posicionamento profissional, PP. Você vai aprender a usar a nossa maior rede de negócios do mundo, que é a internet, para ter clientes de todo mundo, né? Porque você não precisa ficar restrito às joalherias e aos ourives que estão na sua cidade. Eu já atendi cliente na Europa, na América do Norte, aí aqui eu não tô colocando cidades, né? Mas seria mais ou menos Nova York, Califórnia, Londres, Portugal. Depois tem um pouco para lá, que ali não é Europa mais. Faltei na aula de geografia, tá, gente? O rapaz mora lá perto de Dubai, que aí eu fiz design de relógio, inclusive. Então, assim, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e com clientes de todo o mundo. Isso é a grande vantagem de você trabalhar com arquivo 3D. Como designer também, tá? Se você não for entregar o desenho no papel ou uma ilustração, e ainda assim dá para você enviar pelo correio. Mas você sabendo se posicionar, você não fica restrito e refém de localização. Por isso que eu gosto de ter notebook. O investimento é um pouquinho maior, só que eu tenho uma liberdade. Eu posso trabalhar da casa dos meus pais, eu posso trabalhar de outras cidades onde eu tenho conhecidos e amigos, eu posso viajar e levar meu trabalho comigo. Eu aproveito o tempo e se eu precisar fazer algum serviço ou encaixar isso, eu consigo, porque eu sou também a dona da minha agenda e você também será. Então, continuando, este é um método TPP. Isso vai te tornar realmente profissional. E aí, o que é ser um modelista 3D de joias foda? Primeiro, feliz. Lembra que eu falei sobre sucesso? Para mim, se eu não estiver feliz trabalhando com algum cliente, cara, a minha paz acaba. E já aconteceu isso, tá? De eu trabalhar com um cliente, não ser um trabalho legal, eu não gostar. E aí, quando isso acontecer com você, você também vai ter um direcionamento sobre isso. O que eu faço, Adriele? Eu tô aqui trabalhando com esse cliente, tá assim, 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 eu não tô feliz com isso. O que eu faço? Eu vou te direcionar, tá? Então, ser um modelista 3D de joias foda. Primeiro você vai ser feliz, porque você vai ter satisfação e bem-estar na sua vida profissional e pessoal, porque sim, os dois estão conectados, não vejo os dois como separados. Eu trabalho em casa, se eu não tiver equilíbrio, eu não tenho tempo para me relacionar com as pessoas que são importantes para mim. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, da minha saúde, das minhas amizades, enfim, de tudo que faz parte da vida humana. Você vai ser um modelista 3D organizado. Por quê? Capacidade de manter tudo em ordem, planejado de forma eficiente, essencial para alcançar os seus objetivos de maneira eficaz. Tem muitas palavras difíceis aqui. Eu vou melhorar isso para você, tá? Quando você aprende a organizar o seu tempo, a sua agenda, você não bagunça ela colocando muitas peças, muitas modelagens, muitos serviços, né? Um encarreado do outro, aí você fica sem tempo para jantar, para almoçar. Por quê? Porque atrasou uma peça. Então, você vai saber organizar o seu tempo de serviço, você vai saber como que você cronometra o seu tempo de serviço, porque no começo você tem uma velocidade de modelagem, com o passar do tempo, esse tempo de modelagem vai diminuindo, porque você vai ganhando velocidade e experiência. Então, você vai saber como organizar tudo isso, como se planejar para os períodos de sazonalidade e tudo mais. Você será um modelista 3D desenvolvido, com progresso e crescimento pessoal e profissional, destacando um estado constante de melhoria e evolução. Esse desenvolvido, gente, uma coisa que eu falo, quanto mais eu invisto em mim, em estudos, quanto mais eu invisto em mim, no meu conhecimento, e realmente ponho aquilo em prática, mais dinheiro eu ganho, tá? Então, quando eu comecei a entender que eu precisava saber de muitas outras coisas que eu não sabia, e eu tinha
a facilidade de ter alguém que já trilhou esse caminho, e eu fui lá e fui fazer o curso, entrei em contato com a pessoa para pedir a mentoria, enfim, eu cresci muito mais. O clube, ele foi desenvolvido no momento em que a ideia dele veio das dificuldades, das dores que eu tive quando eu comecei. Nos primeiros 5 anos, eu cometi... 5 anos não, né? Com 5 anos eu já estava me estabilizando, de fato. Mas com 3, 4 anos, eu cometi muitos erros trabalhando por conta. E aí, se eu não tivesse ido entender o que são esses erros, eu não poderia estar aqui entregando o clube para você hoje. Porque provavelmente eu também teria desistido, porque cliente eu não ia ter se eu continuasse cometendo tantos erros. Então, eu optei por uma postura de entender o que era o erro, em que parte da produção ele impactava, né? Onde que estava dando erro, em que parte da produção estava, e comecei a fazer essa conexão da modelagem com o processo produtivo. E isso foi o grande diferencial para eu conseguir desenvolver o clube para você. Porque sem isso, seria só mais um curso de ferramenta do Rhino. E aí entra também toda a minha preocupação ao longo do tempo, porque sim, eu tive clientes que não me pagou o combinado, eu tive clientes que vieram falar que estava errado quando na verdade não estava, para ver se ganhava bonificação, né? Se ganhava um extra ali comigo de serviço. Eu tive os erros que eu mesma cometi com os clientes, vários erros, tanto de modelagem quanto de atendimento. Então, tudo isso que aconteceu de ruim lá no começo da minha carreira, eu pude trazer aqui para você não cometer esses mesmos erros. Eu aprendi com isso para construir esse método. Então, é só por isso que o clube existe. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse adotado essa postura de não, eu errei, eu preciso melhorar isso, e não me preocupasse com isso, eu não ia ter os resultados que eu tenho hoje, gente. De verdade, tá? Então, essa parte do desenvolvido aqui é isso. Você vai continuar crescendo. Você vai ter uma visão completa do setor joalheiro. Gente, eu demorei para ter isso. Eu demorei para entender como que o setor joalheiro funciona. Tá? Quando você tem isso assim, ó, você já começa desde agora a fazer os seus planos ali, ó, degrau por degrau. Vou fazer isso agora, alcancei, vou pro próximo degrau. Você vai construindo sua carreira, seu negócio. Então, tudo se torna muito mais rápido, os resultados se tornam muito mais rápidos, muito mais fáceis, tá? Você vai ser um modelista 3D admirado. Por quê? Porque com uma postura profissional, você vai ser respeitado, valorizado pelos colegas e pelas indústrias que você trabalha, devido ao desempenho exemplar e às suas realizações alcançadas. O que são realizações? É um trabalho entregue bem feito. É um atendimento ao cliente de qualidade. É você conseguir trazer percepções para o seu cliente por conta do seu conhecimento profissional que nem ele estava tendo, tá? Você também será um modelista 3D de joias honrado, ou seja, você vai ser íntegro, você vai ter ética no trabalho, você vai ser uma pessoa de confiança, de respeito, essencial para construir uma reputação sólida e alcançar os seus objetivos no setor joalheiro. Se você tiver a intenção de trabalhar com uma grande marca no mercado, e pode ser que você nunca tenha pensado nisso antes, porque você acha que é impossível, e não é impossível. Se você tem essa intenção, você tem que seguir alguns caminhos que a maioria dos modelistas hoje segue. Que aí eu não vou abrir aqui, a gente deixa para ter essa conversa mais densa lá dentro do clube, tá? Então, você vai ser um modelista 3D de joias foda, tá bom? E, continuando, você vai ter o entendimento do que é construir carreira, né? Então, trabalhar em grandes fábricas, como que é o crescimento interno, como que funciona a rotina dentro das empresas. E aí, você vai subir de designer ou modelista, né, para supervisor de equipe. Então, você vai visualizar o que você pode alcançar ali e entender para cada tamanho de empresa, né, quando que isso se encaixa, ok? Aqui eu coloquei grandes fabricantes. Nós temos grandes fabricantes que têm marca, Vivara, Gastern, tá? E nós temos grandes fabricantes que não têm marca, tá? Então, não é uma marca conhecida, eles só são fábrica, só que eles
revendem as peças para muitas e muitas e muitas joalherias e marcas, né, no Brasil inteiro, tá? Então tem esses dois cenários quando a gente fala de lugares grandes onde dá para você crescer e desenvolver uma carreira. E tem a parte de construção de negócios. Eu falo muito de carreira, olhando para mim, e muito de negócio. Por quê? Porque eu trabalho por conta, eu tenho vários clientes, eu tenho uma estabilidade, porque se um cliente sai, eu tenho outro. Hoje a minha carteira de clientes ela é bem reduzida por escolha própria. Por quê? Porque eu escolhi ficar com os clientes que me valorizam, que me pagam bem, que tem os serviços, o tipo de serviço que eu gosto de fazer, tem tudo isso também. Você vai encontrando ali o que você prefere e o que você não prefere. Você vai aprendendo a falar não. A maioria dos modelistas não sabe falar não. Eles falam sim para tudo que aparece, porque tem medo de ficar sem serviço. Enfim, conversas e aprofundamentos para durante as aulas. E aí na parte de construção do negócio, então eu sou autônoma. E aí eu vou para o meu desenvolvimento empresarial. Eu me olho como uma empresa, apesar de não ter um lugar físico. Eu me olho como um negócio, como uma empresa. Então, eu tenho que ter uma postura profissional, eu tenho que ter um cuidado com as coisas que eu trago para a público. Eu tenho que saber o que eu devo, inclusive, publicar para atrair os bons clientes. Então, tudo isso são coisas que você vai entender nesse processo de construção de carreira e negócios. E aí eu vou ser dona e gestora do meu tempo, da minha vida, no caso, né, do meu negócio. E se eu tiver um negócio físico, optar para desenvolver uma parte de impressão 3D, de adição, né, de serviços adicionais, eu também vou saber fazer isso muitíssimo bem, ok? Inclusive para a gestão da minha própria marca no futuro. E aqui eu tô falando em relação a eu, só que você coloca aí em relação a você. Você também vai saber fazer tudo isso. E aí a gente chega na cereja do bolo do clube. Por que eu brinco que é a cereja do bolo? Porque isso faz total diferença para desenvolver. Lembra aquelas duas palavras que eu falei para você segurar? Segurança e confiança? Segurei essas duas palavras, lembra que eu falei isso? Segurança e confiança. A cereja do bolo do clube, ela tem a ver com isso. Todos os módulos de modelagem 3D de joias, inclusive, depois, além desses módulos, tem tarefas exatamente para você desenvolver segurança e confiança, tá? Então, olhando para a parte principal da prestação de serviço do modelista 3D de joias, que é a modelagem 3D. Eu tenho a parte de análise de modelagem 3D dos alunos. Então, dentro do curso, no final de cada módulo, você tem várias sugestões de peças para você desenvolver por conta. E aí você vai me enviar essas peças dentro lá da aula, dentro da plataforma do aluno. Tem tudo explicando tintim por tintim, quais são as regras, como que você faz para enviar a sua modelagem 3D feita por conta. Não vale ser uma cópia de qualquer uma das aulas. E eu vou colocar ali na fila de análises. Aí eu vou gravar uma aula explicando a parte técnica da sua joia. O que tá muito bom, o que pode dar erro, o que vai dar erro e o que pode ser melhorado na parte de acabamento da peça, tá? Então, eu trago uma análise sobre isso. O que isso facilita para você, né? Você vai aprender no acompanhamento da aula. Então, você vai aprender as ferramentas e você vai começar a entender ali a conexão com o processo produtivo dentro das aulas gravadas. Você vai treinar com a sugestão de tarefa, você vai fazer sozinho. Quando você faz sozinho, é quando você de fato testa o quanto você adquiriu de conhecimento. E aí você vai enviar essa tarefa para mim, eu vou fazer análise, vou gravar a aula da análise e vou disponibilizar na plataforma para você num módulo específico. Você vai ter acesso às suas modelagens e à modelagem de todos os outros alunos. E ali, gente, com poucas aulas, já tem aulas riquíssimas em conteúdo, como analisar a imagem, porque a maioria dos modelistas iniciantes tem essa dificuldade. A gente que está começando tem dificuldade em olhar para a imagem, interpretar o que é aquela imagem ali, se é quadrado, se é redondo, se aquilo é uma quebra, se aquilo é um risco, enfim. Então, já tem ali, naquelas aulas iniciais,
conhecimentos riquíssimos para desenvolver ainda mais a sua parte técnica, confiança e segurança. E aí, se você errar, você errou num ambiente seguro. Você errou dentro da sua área de alunos, dentro do clube, onde você não vai ser cobrado financeiramente por isso, onde você tá ali para se desenvolver. Porque, gente, errar faz parte do processo, tá? Do processo de aprendizado. E posso dizer, mesmo com 14 anos, eu ainda cometo erros. Qual que é a diferença? Eu sei o que fazer com o erro hoje. Eu sei como proceder com o meu cliente quando eu erro. Você também vai saber. Você não vai ficar desesperado, super preocupada, falando, gente, eu errei agora, o que eu faço? Eu me escondo, enfio a cabeça na terra, eu mudo de continente, o que eu faço? Não, você não vai fazer nada disso. Você vai saber conversar, ter uma postura profissional com o seu cliente, corrigir o erro e sabe o que isso vai fazer? Vai fazer o seu cliente gostar ainda mais de você, tá? Confiar ainda mais no seu serviço. Você vai começar a ser muito bem falado no mercado, daqui a pouco você tá com a agenda lotada. Então, você erra em ambiente seguro. Quer coisa melhor para desenvolver segurança e confiança? Por que eu trago duas palavras, né? Segurança e confiança. A segurança, ela vem do conhecimento técnico que você adquire nas aulas. Só que a confiança em você mesmo, profissionalmente, vem de você ter feito. E aí é o ter feito sozinho, porque é muito diferente você fazer com acompanhamento do vídeo, passo a passo, e você fazer sozinho e sozinha. Então, você vai desenvolver os dois, segurança e confiança. O que o clube muda para você? Você vai ter um desenvolvimento profissional com uma jornada clara e contínua. Você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Você não vai atropelar as coisas. Você não vai tentar pegar um cliente que vai te trazer um serviço difícil só porque você colocou lá nos seus stories que você virou modelista 3D de joia. Você não virou ainda, você está começando. Calma, calma. Então, você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer, para não ficar perdido, sabe? Aquela sensação de confusão. O que eu faço agora? Agora eu já aprendi a modelar uma peça. O que eu faço agora? Então, você vai ter esse nível de clareza e de segurança, tá? Desenvolvimento de segurança e confiança. Isso aqui eu falei com você agora mesmo. E trouxe aqui um pouquinho de como foi o meu começo, tá? Lembra que eu falei ali várias vezes que o meu começo foi difícil? Cara, foi difícil. Eu não tinha zero conhecimento do setor joalheiro. Zero experiência com rinoceros. Aí eu fiz um curso que eu paguei um absurdo e eu aprendi 15 peças. 15 peças? Vê se isso é quantidade suficiente. Aí, daqui a pouco você vai ver a quantidade de aulas que já tem disponível dentro da plataforma de alunos do clube. E ainda tem muito mais para ser gravada, tá? Eu tinha zero QI. O que é QI? Quem indica? Eu tinha zero autoridade e eu tinha zero apoio e orientação adequada. Quando eu pedia apoio para as pessoas que eu estava conhecendo ali no setor, era tudo muito raso. Tudo muito raso. Uma das coisas que você vai perceber, que eu vou falar repetidamente, tanto nas minhas redes sociais quanto aqui, é sobre esse raso na hora de passar conhecimento. Esse raso na hora de compartilhar alguma coisa com você que vai fazer diferença para você. As pessoas ficam no raso. Por quê? Não vamos generalizar, mas tem muito profissional das antigas que tem medo de ficar sem lugar no mercado. Eles não passam conhecimento por isso. Eles deixam você no raso, eles compartilham de forma rasa. E eu sou contra isso. Eu vejo que o setor joalheiro é gigantesco. A gente tem espaço para muitos de nós trabalharmos com profissionalismo, cada um especializado numa área, cada um com uma cartela de clientes fechada. Cara, eu não dou conta de atender 10 clientes por mês com muitos pedidos. Eu atendo 2, 3 clientes por mês. Clientes que têm pedidos recorrentes. Mais 2, 3 clientes por mês. Aí tem modelista que vai atender mais clientes porque são pedidos menores. Ou que vai escolher lotar a agenda, trabalhar, 18 horas por dia para fazer um dinheiro maior e tá tudo bem. São ciclos. Ou ele trabalha tudo isso para poder fazer um salário alto porque ele não tá sabendo se valorizar no mercado.
Então, zero tudo isso, tá, gente? Aí eu comecei a errar e foi onde eu desenvolvi as minhas técnicas. Fui entendendo como conectar, como fazer certo, como corrigir os meus erros. E aí é por isso que eu tô aqui hoje, podendo entregar o Clube do Modelista 3D de Joias, tá? E aí, você pode começar com uma certeza, porque se deu certo para mim, é possível dar certo para você e só depende de você. Então, como é hoje? Hoje eu tenho uma carreira bem construída e duradoura, eu tenho uma carreira sólida, eu tenho um relacionamento sólido com os meus clientes confiam em mim, eu confio neles, eu tenho liberdade para me expressar e direcionar eles, e eles entendem isso que eu faço com eles em relação aos serviços. É tudo muito profissional, existe uma postura. Tem alguns clientes que, por conta do tempo, até brinca, manda um meme e tal, só que isso depende muito do cliente, tá? Mas você sente essa tranquilidade no relacionamento com o cliente. Todos são muito respeitosos, eu sei impor o respeito, os clientes me respeitam. Então, tem todos esses pontos que são importantes aqui, em relação ao que eu vejo que é uma carreira sólida, tá? Eu tenho uma carteira de clientes fixos e sazonais, ou seja, são clientes que estão, toda vez que vai fazer projeto comigo, tá comigo. Tem clientes que são mensais, tem clientes que vêm de 2 a 3 meses, vai e volta, né? Porque é o tempo de projeto deles. E tem cliente que eu atendo uma vez só e de repente o cliente nunca mais volta e tá tudo bem, tá? Dentro do clube, você vai desenvolver uma mentalidade que é entender que nem todos os clientes são para você. E tá tudo bem. Cliente ruim, eu faço questão que vá embora. O que é cliente ruim? Que quer as coisas para ontem, que não passa a informação direito que eu perguntei, depois que vem pedir um monte de alteração, aí não quer pagar o valor da alteração, entende? Esse cliente vai lá ficar com outros modelistas que querem esse tipo de padrão. Eu não quero. Eu quero tranquilidade, eu quero trabalhar com qualidade. Do mesmo jeito que eu quero trabalhar com qualidade, eu entrego qualidade para os meus clientes. E trabalho com os clientes que buscam qualidade, tá? Então, a gente vai alinhando ali os pesos da balança para que fique tudo muito equilibrado. Eu controlo meu tempo e minha agenda. Eu tenho clientes em qualquer lugar do mundo. Oportunidades em grandes indústrias e marcas. Ou seja, trabalho com grandes indústrias, já trabalhei com grandes marcas. Não posso citar nomes. Tanto na parte de design quanto de modelagem, dependendo da indústria e da marca. Quando é design, geralmente 100% dos contratos pedem sigilo. Eu não posso contar que eu sou designer daquela marca. Por quê? Porque fica fácil para o concorrente vir fazer uma proposta melhor para mim, né? Então, eles colocam isso em contrato. E sim, isso faz parte já do profissional designer de joias, tá? Isso faz parte, ok? Então, você não pode se abalar por isso, mas você, quando tiver oportunidade, você vai aprender como fazer isso, você vai mostrar como crescer o seu nome ali e até como fazer contratos, né, negócios, como fazer negociações ali para você conseguir mostrar o seu nome. E também onde mostrar o seu nome de forma certa, no lugar certo que você trabalhou para aquela marca, para você poder desenvolver autoridade profissional. Então, existe uma ética, tá, pessoal? Isso faz parte, vocês vão entender como que é. E eu tenho resultados financeiros expressivos. Gente, ganho bem. Não tem como dizer que não, tá? Gasto bem também, mas isso faz parte do ser humano, né? Vamos continuar? O clube por dentro. Lembra que eu falei pra você que eu fiz um curso básico, que eu tive 15 aulas e eu paguei um absurdo de caro? Gente, eu paguei R$1.200 para fazer 15 aulas. 15 aulas. Durou 6 meses o curso e tinha 15 peças simples. E eu não aprendi nada da parte técnica, eu aprendi exclusivamente o uso das ferramentas do Rhino. Então, como usar a ferramenta do Rhino e construir essa joia que tá aqui na apostila, né? Eram joias muito simples, tá? Parte técnica não sabia de nada, não saí de lá sabendo que eu tinha que saber.
Então, quando eu comecei a cometer erros, eu comecei a me questionar. Eu falei, gente, porque foi assim, fiz o curso, saí da fábrica de secretária que eu tava, porque eles iam demorar para me passar para a parte de modelagem 3D, fui trabalhar dentro de outra fábrica. Quando eu trabalhei dentro de fábrica, eu recebi a informação mastigada. Então, ó, você vai fazer isso com essa medida, isso desse jeito, e eu não entendia por que tinha que ser assim. Isso é péssimo, porque você não... E aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar por conta, os erros começaram a aparecer, os clientes começaram a ligar reclamando que as peças estavam dando errado no processo produtivo, e eu comecei a falar, gente, o que está acontecendo de errado? Porque até agora mesmo eu trabalhei dentro de fábrica e dava tudo certo. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Eu fiquei perdida. Então, vamos lá. Você vai ter 15 módulos, é o que a gente tem atualmente dentro do clube. Ele começou com 10 módulos, já foi para 15 módulos. Você vai ter já dentro da plataforma mais de 100 aulas. E essas aulas continuam subindo, então são novos modelos de peças sendo gravados, tem as aulas de análise de modelagem dos alunos e quando saem novas ferramentas, eu coloco isso na fila para gravar novos módulos em relação àquelas ferramentas que, caso elas facilitem a vida do modelista 3D de joias, porque o Rhinoceros ele é um programa muito amplo para todos os tipos de engenharia, tá? Então, se a ferramenta nova que vem dentro do programa facilita a nossa vida, ele entra para dentro do curso, tá? Aulas novas todos os meses. A cereja do bolo, né, que é a parte de análise de modelagem dos alunos. E você vai ter o suporte comigo por WhatsApp e acesso remoto ao vivo. E aí dentro da aula tem como que isso funciona, quais são as regras, tá? Para você ter o acesso remoto, tá? Eu não sou a professora que vai te entregar tudo de mão beijada. Você vai aprender, você vai desenvolver o conhecimento. Eu não vou fazer nada para você, a não ser em casos extremos, tá? Então, se você quiser ser o meu aluno, a minha aluna, você vai realmente sair daqui sendo um modelista 3D profissional, tendo conhecimento, bagagem para conversar, para desenvolver negócio, para desenvolver carreira, para ser feliz, né? Vamos lá. Esse daqui é o Rhino. Essa é a primeira versão, quando a gente instala ele no computador, ele tá vindo nesse padrão mais escuro, porque ele teve uma atualização de interface recentemente. Esse daqui é o meu Rhino, né? Como eu configuro o Rhinoceros para trabalhar com você. Gosto de trabalhar com ele no padrão mais clarinho, pode ser que isso mude às vezes, e na verdade a interface pouco importa, as ferramentas são as mesmas. Então, segue meu mouse aí, ó. Aqui eu não vou clicar em nada porque é uma imagem, tá, gente? Aqui, ó, você tem uma série de barras de ferramentas. Aqui o que está selecionado é a Transform. Então, quando você passa de Transform para Curve Tools, o que está aqui embaixo e o que está aqui na lateral muda. Não se desespere, a gente não usa todas essas barras. Você vai perceber que as mesmas ferramentas que constroem peças simples também constroem peças intermediárias e complexas, e o que você precisa se focar é conhecer as ferramentas e a combinação entre elas. Isso vai ser um grande diferencial para você. Eu faço questão de trazer muitas aulas, muitos modelos de peças diferentes, por isso, porque enquanto você desenvolve os caminhos de modelagem, que é isso que eu acabei de explicar, eu vou conseguindo te explicar também sobre a parte técnica produtiva. E aí você vai ganhando bagagem, conhecimento, segurança e confiança para fazer as modelagens para os seus clientes. Porque, afinal de contas, quando você estiver modelando para os seus clientes, não vai ter ninguém para corrigir a sua modelagem. Vai ser você com você mesmo. E aí você precisa ter a sua confiança. É possível, não é um bicho de 7 cabeças. Cada aluno vai ter a sua velocidade de aprendizado, tá? Mas isso daqui a gente vai falar ali na parte de dúvidas. Eu vou abrir aqui como que tá a plataforma do aluno hoje, neste momento, e ela tá para receber novos módulos, novas atualizações da parte profissionalizante e de posicionamento profissional. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. A plataforma
do Clube do Modelista 3D de Joias, a plataforma onde você vai ter acesso a todo o conteúdo que vai ser disponibilizado para você, tá? Aqui é uma visualização de aluno, então é isso que você vai ver quando você for aluno, tá? E aqui eu vou te apresentar como que funciona a plataforma. Então, vamos começar com as configurações básicas, né? Quando você acessa o clube, você vai ter aqui a quantidade de aulas, siga aí meu mouse, né? A quantidade de aulas concluídas, a quantidade de aulas que falta você fazer. Então, todas as vezes que entrou aula nova na plataforma, você entrar aqui, você vai ver que esse número vai estar maior. Você nunca vai acabar de assistir o clube, se Deus quiser. Não, tô brincando. Aqui vai ter o conteúdo necessário para você se profissionalizar. E conforme vem temas que são importantes e que não tinham sido abordados, né? Novas necessidades do mercado, do profissional como um todo, essas aulas vão sendo adicionadas aqui. Então, aqui você vai ter mesmo um local de apoio, de suporte, de segurança para você ter o que você precisa para se desenvolver com segurança e com confiança, ok? Então, aqui você vai ver a quantidade de aulas. Aqui, ó, você vai ver qual que é a aula que você está assistindo e você vai poder optar aqui, ó, por continuar estudando esta última aula que você viu. Às vezes você não terminou, então você volta nela. Aqui em cima, ó, em cima aqui da onde está aparecendo tem a parte para você mudar a visualização para uma visualização mais clara, caso você prefira, tá? Aqui em cima, no sininho, você vê as atualizações adicionadas, alguma coisa de convite que seja feito. Aqui vai para uma área de ajuda sobre o uso da plataforma, mas eu já estou te apresentando aqui. E aqui você vai ver a sua foto e o seu nome de aluno. Então, continuando aqui, ó, descendo, né, a página da área principal aqui, da área de membros, você vai encontrar todos os módulos, né, e esse círculo aqui, ele representa a quantidade de aulas que você assistiu ou não. No caso, como essa é uma conta de exemplo, né, aqui você tem módulos que estão sem assistir aulas, só que você tem que assistir todas as aulas para você ir liberando os módulos, tá? Isso daqui é configuração para todos os alunos. Você vai recebendo os módulos em uma sequência que você vai entender como funciona. Você tem 15 módulos, mas você vai receber vários módulos em conjunto. Então, logo quando você acessa, primeiro acesso seu, você vai ter até aqui, ó, Rhino do Zero, com 15 aulas de modelagem para você já ficar o mês inteiro fazendo, tá? 15 aulas, você tem que assistir dia sim, dia não, e não pode errar na modelagem, não pode cansar da aula, tem que ficar até o final para você, em um mês, concluir todos esses primeiros módulos aqui, mais as 15 aulas do Rhino do Zero, tá? Aí a gente tem Rhino, gemas e cravação, que é liberado para você a partir de 30 dias de inscrição de matrícula, e os outros módulos vão sendo liberados de 15 em 15 dias. Mas, como eu disse, tem módulos que tem momentos de liberação que são feitos em conjuntos. Então, nos primeiros 30 dias, você já vai ter liberado Rhino, gemas e cravação, STL, o arquivo de impressão, complementos técnicos, aí depois, daí alguns dias já libera render no Rhino, que é o render em imagem profissional. Aí você já vai ter liberado aqui o par, você já vai ter liberado desde o início dúvidas frequentes, bugs e soluções, tá? Aqui é a área profissional, esses nomes provavelmente vão mudar, porque eu tô reestruturando essa parte de profissionalismo e posicionamento, tá? Então, você vai receber vários módulos ao mesmo tempo, tá? E aí, a velocidade de estudo vai ser sua, porque as aulas são gravadas, você vai ter acesso à plataforma pelo período de inscrição, ok? Aqui em cima, ó, você vê as minhas anotações, ou seja, as aulas em que você deixou alguma anotação, você consegue ver. E essa anotação, ela é uma anotação que é pessoal, ela é só sua, tá? Então, eu não tenho acesso a isso. Quem tem acesso é só você. Como que funciona isso? Então, eu vou entrar aqui para você, por exemplo, no Rhino do Zero, e vou entrar aqui, ó, no Brinco Akatsuki.
Então, essa é a área, quando você acessa o módulo, você vê todas as aulas, você acessa a aula, é assim que você vai ver as suas aulas, tá? Então, aqui tem o vídeo, aqui do lado direito tem todos os outros módulos, aonde que você tá, ó, tá? Para você não ter que ficar voltando para passar de um módulo para o outro, caso você tenha alguma dúvida, para facilitar a sua vida. E aqui embaixo tem a descrição da aula, em relação ao conteúdo que você precisa, tem a imagem disponibilizada para você fazer a aula junto comigo. Aí você vem para arquivos, tem aqui a imagem também em PNG para você baixar. Caso você não queira clicar com o botão direito aqui e salvar a imagem como, tá? Ou dar um print screen, tirar um print da tela. Tem a parte de comentários, onde você vai poder colocar o que você achou da aula, se você sentiu dificuldade, que parte que não ficou claro para você. Isso é importante para mim, porque assim eu vou desenvolvendo melhor as aulas. E a parte de anotações. A parte de anotações, ela é um bloco de notas que você vai utilizar durante a aula para anotar a parte importante que eu te dou ali de informação técnica, ou para colocar algum ponto ali que você ficou com dúvida que você precisa voltar, entendeu? E aí você depois vai lá na parte de minhas anotações para você relembrar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu coloquei assim, ó, joia com configuração para receber esmalte. Ou seja, a gente fez uma joia aqui, ó, que ela tem um rebaixo para receber aquelas resinas coloridas, que a gente chama de esmalte também na joalheria. Então, esse rebaixo aqui, ele tem uma medida específica que ele precisa ser feito para esse tipo de peça que é chapada. E ali eu passei as configurações dentro da aula. Aí, a continuação aqui é, ó, anotei as configurações nas notas do Rhino da aula. O que é isso, Driele? Dentro do Rhinoceros, a gente tem uma aba de notas e tudo que a gente anota ali fica salvo junto com o arquivo. Então, conforme você faz a aula, eu estimulo os alunos, inclusive aqui durante a aula você vai ver eu fazendo isso, eu estimulo você a usar aquela área de anotações para anotar as informações técnicas que eu tô passando ali para você. Porque eu tô conversando com você e você tá fazendo a aula comigo. Só que você precisa dar um pausa e anotar essas informações. Para quê? Para você ir guardando, senão vai passando batido. Claro que depende muito da forma com que cada aluno guarda a informação. Tem muito aluno que primeiro gosta de ver a aula inteira para depois ir fazer junto e tá tudo bem, tá? Você vai ver o que é melhor para você e você, inclusive, tem toda essa liberdade de poder assistir uma vez sem acompanhar, depois você faz acompanhando e você repete a mesma aula quantas vezes for necessário para você aprender. Isso é a grande facilidade das aulas online gravadas, porque você pode voltar nelas de tempos em tempos caso você esqueça alguma coisa. Já numa aula presencial, ao vivo, você tem que guardar tudo ali, o que guardou, guardou, o que não guardou, já era, entende? Você perde. Você não vai ter uma oportunidade de ter aquilo de novo, dependendo, né, de como é o contato ali com o seu professor. Então, no digital, você tem essa facilidade. Na aula online, na aula gravada, você vai voltar quantas vezes for preciso, você vai fazer quantas vezes for preciso até você entender qual foi o processo, memorizar alguma ferramenta que você teve mais dificuldade. Tudo isso faz o quê? Facilita seu processo de aprendizado, te prepara ainda mais para o mercado, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, eu tô estimulando, né, inclusive colocando aqui as configurações que a gente vai usar no início da aula e estimulando você a usar o bloco de anotações dentro do Rhino. Então, toda vez que a gente salva o arquivo do Rhino, essas anotações ficam salvas. Isso é muito importante também para o dia a dia com a rotina do cliente, que você vai entender que eu uso aqui isso a nosso favor, para guardar a informação que o cliente passou, para a gente não perder ali o que ele pediu. Caso ele fala, não foi isso que eu pedi, eu falo, não, copiei exatamente o que você colou no WhatsApp, entendeu? Enfim, né? Então, aqui você vai ter isso e aí você vai podendo passar aqui, ó, para as próximas aulas. Então, aqui embaixo, ó, você coloca as estrelinhas, por favor, 5 estrelas. Não, tô brincando, tá? É para você ser muito honesto sobre o desenvolvimento das aulas e colocar as estrelas correspondentes. O que você achou da aula? Eu gostei. Já assisti 5 aulas desse módulo e essa aula aqui eu achei que foi uma estrelinha
3. Aí você pode me contar aqui nos comentários por que que você deu 3 estrelas. O que que você achou de ruim nessa aula? O que que você faltou alguma coisa para você entender? Foi conhecimento ou você achou uma aula muito repetitiva? O que foi? Por que que você deu 3 estrelas, tá? O meu objetivo aqui é entregar o melhor conteúdo para você se desenvolver. Então, eu preciso que você fale comigo. Antes do seu comentário ser liberado, ele vai passar por uma análise para depois ser liberado. Então, você pode ser honesto comigo. Se você quiser que o seu comentário não venha a público, é só você colocar não tornar meu comentário público. E aí eu vou entender que você tá só trazendo realmente ali uma nota para a aula, que você não entendeu alguma coisa, tá? Então, a gente pode fazer desse jeito, que você fica também bem à vontade para me comunicar a sua opinião, a sua visão sobre aquela aula ali, tá bom? Então, continuando, aí você colocou as estrelinhas, marca aqui como aula concluída, para ficar com esse certinho aqui, ó. E aí você passa para a próxima aula. Aí a próxima aula vai ser carregada para você, tá? Aqui debaixo você também vai ter as instruções da aula, você vai ter o arquivo para você baixar. Do mesmo jeito, você vai ter as estrelas, marcar como concluída, a parte de arquivos, comentários, anotações, e a plataforma ela é muito intuitiva. Aqui nas primeiras aulas eu mostro para você como que você mexe na plataforma de novo, e eu falo sobre as configurações do vídeo, porque às vezes você acha, a configuração do vídeo tá ruim. Não, automaticamente a sua página, o seu navegador e a velocidade da sua internet vai definir aqui a qualidade visual do vídeo. Então, se por um acaso estiver aparecendo muito quadriculado para você, você vem aqui e regula para 720, ou você diminui a qualidade para conseguir ver a aula de uma forma mais fluida, caso a sua internet esteja lenta, assim por diante. E também dá para colocar eu para falar um pouquinho mais rápido, né? Até 2 vezes, olha só. Ou mais devagar, e você vai ter uma versão um pouco alcoolizada da minha aula, mas eu não recomendo, tá? Então, essa daqui é a sua plataforma do aluno. Conforme você vai concluindo as aulas, você vai vendo aqui, ó, a sua porcentagem aumentar. Aqui, ó, você também pode salvar a aula, ó, técnica de modelagem em camadas. Adoro essa aula aqui, ó. Essa aula eu ensinei uma técnica de modelagem. Então, vamos supor que você sentiu dificuldade nessa aula. Aí você vem aqui, coloca um comentário de que você preciso refazer a aula. Senti dificuldade na parte, aí você vai definir, escrever aqui a parte que você sentiu dificuldade, aí você vai salvar. Então, esse comentário vai ficar salvo aqui em cima nas minhas anotações, tá? E você pode salvar essa aula aqui, que aí vai ficar mais fácil para você acessar ela. Então, aqui em aulas salvas, ó, já vai ter a aula que você precisa rever. Viu a aula novamente? Tirou suas dúvidas? Você pode remover ela aqui das aulas salvas, tá? Então, deseja remover das aulas salvas? Confirmar. E tá tudo bem, tá? Então, a plataforma, ela foi feita completamente para auxiliar e facilitar os seus estudos, ok? Na parte de certificados, você vai entender como que você consegue o seu certificado. Você vai ter que fazer todas as tarefas, você vai ter que passar por uma prova, tá? Eu não dou certificado para aluno que fez curso meia boca. Eu não quero vincular o meu nome a pessoas que fizeram o curso mais ou menos. Então, por isso que eu exijo que faça as tarefas, tá? E agora, vamos para a parte de tirar dúvidas frequentes, tá bom? Continua comigo mais um pouquinho, nossa aula já tá chegando ao fim. Me deixa agora tirar todas as suas dúvidas. E caso você tenha uma dúvida diferente dessas que eu vou apresentar aqui, você tem toda a liberdade de me chamar lá no Instagram para tirar suas dúvidas, tá? E às vezes eu demoro um pouquinho para responder. O que você pode fazer para eu ver sua mensagem mais rápido? Porque tem bastante gente que fala comigo, então fica aquela fila de mensagens. Vai numa postagem minha e fala, Dri, tô com uma dúvida do clube, mandei mensagem para você no privado, no inbox, né? Aí eu vou lá ver, acho o seu nome lá, vou lá ver sua mensagem e a gente começa a conversar mais rápido, tá bom? Então, primeira dúvida.
Consigo ganhar 9 mil por mês em quanto tempo? Então, vamos lá. Vamos ter alguns papos sérios aqui, tá? O que eu tô apresentando para você é um desenvolvimento profissional. Não é um curso rápido, não é um curso só de ferramenta do Rhinoceros, e você precisa ter paciência. Paciência com o quê? Com você mesmo, com o seu processo de desenvolvimento. Então, para você chegar a 9 mil reais por mês, você precisa estar com a parte técnica da modelagem iniciante intermediária, pelo menos, muito boa, para você já ter construído o seu perfil profissional e começar a abordar clientes ou atrair clientes, porque é isso que eu faço com que o seu perfil profissional faça, que ele atraia clientes. Você não precisa só ir atrás dos clientes, os clientes vêm atrás de você. Então, ganhar 9 mil reais por mês vai estar atrelado à sua velocidade de desenvolvimento, tá? Eu tenho um aluno que você vai poder ver, inclusive, o depoimento dele aqui na página. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, você tem que ir lá para a página de vendas do clube, tá? Eu tenho um aluno que com um ano ele estava fazendo 7 mil reais por mês. Daí um tempinho ele já veio falar comigo que ele já estava fazendo entre 10 e 12, tá? Então, vai depender da sua velocidade. Ele fez na velocidade dele. Eu demorei muitos anos a mais para conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu não tive um caminho claro desse jeito. Eu não sabia o que fazer, quando fazer e como fazer. Eu fui ali tateando, testando, cometendo erros. E agora você tem um caminho todo validado, que deu certo. E que não vai ter a parte dos erros. Amém. Então, isso vai variar do seu desenvolvimento profissional, tá? Do seu desenvolvimento dentro do curso. Quanto você estuda, sua frequência de estudo, quanto você tá pegando firme, quanto você tá se dedicando ao que você diz que quer, ok? Em quanto tempo eu consigo modelar joias avançadas? Aqui nós entramos de novo no depende. Depende da sua velocidade de estudo, tá? Até a parte de modelagem avançada é liberado dentro da plataforma para você em mais ou menos 3 meses. Então, em 3 meses você já tem modelagem avançada liberado. Mas, será que em 3 meses você já vai estar com total confiança e segurança na modelagem de joias iniciante intermediário? Será que você vai conseguir ter assistido todas as aulas que tem nesses módulos anteriores, que não são 2, né? O Rhino do Zero, que é o iniciante, gemas e cravação, Rhino intermediário, para depois chegar no Rhino avançado, tá? Então, tudo depende da sua velocidade de estudo, tá? No tempo que você consegue dedicar para praticar o que você está aprendendo, tanto por conta quanto fazer as tarefas, tá? Tanto no acompanhamento da aula quanto fazer as tarefas, ok? Se você é um adulto tradicional, que você trabalha, tem família, tem filhos, o seu tempo vai ser um pouquinho mais limitado, a não ser que você consiga organizar com a sua família um ciclo, um período em que você vai chegar em casa do trabalho e você vai se dedicar somente por algum período àquele estudo para você se acelerar, tá? Inclusive, estimulo, né, incentivo para que você, se você tem família, mesmo que você more com seus pais, você faça esse acordo com eles, para você ter o seu tempo de estudo ali e eles colaborarem com você e eles entenderem, né, os seus objetivos, o que você está tentando fazer por você e pela família, ok? Isso ajuda muito. Em quanto tempo eu estou pronto para atender meu primeiro cliente? Tudo vai depender do cliente que tá chegando até você também, tá? A gente entra de novo no depende. Por quê? Vai depender do seu nível de modelagem. Você já viu o módulo 1, que tem 15 aulas completamente? Você já fez todas aquelas modelagens? Você já enviou a tarefa para análise? Como que foi o resultado da sua análise, né? De modelagem 3D? Foi legal? Você teve ali um retorno, um feedback ali sobre a parte técnica, que estava tudo muito bom? E aí, esse cliente, ele tá te pedindo uma peça
iniciante, né? Uma peça básica sem cravação, uma peça com cravação, alguma coisa que você ainda não viu, qual que é o nível de dificuldade de design, a quantidade de detalhes, a complexidade da peça, tá? Então, quanto tempo você está pronto para atender seu primeiro cliente? Eu diria que a partir do módulo de gemas rino e cravação, que é o segundo módulo que é liberado para você com 30 dias de aula, e você vai assistir, então, daí uns 2, 3 meses, fazendo as tarefas, tá? Ou ainda rino intermediário, tá? Porque aí você já vai estar apto a receber a maior parte dos tipos de modelagens que aparecem aí para você. Então, põe aí uns 3, 4 meses, eu diria, tá? Para você atender seu primeiro cliente. Enquanto isso, você vai estar construindo seu perfil profissional. Enquanto isso, você vai estar, às vezes, recebendo pedido e você vai ser honesto com o cliente. Vai falar assim, ó, eu ainda não tô apto para desenvolver essa peça. Só que vou salvar o seu contato aqui. Assim que eu tiver pronto para desenvolver essa peça, eu te aviso. Sei que você já vai ter feito a peça com outro modelista, mas aí a gente pode começar um trabalho juntos, tá? Então, assim, existe todo um passo a passo que eu entrego para você lá. Você vai saber o que fazer em qualquer momento da sua vivência como modelista 3D de joias, tá? Eu preciso saber desenhar? Não, você não precisa saber desenhar absolutamente nada para se tornar modelista 3D de joias. Eu digo que nem para se tornar designer de joias, tá? Porque eu mesma hoje, eu aprendi, fiz o curso de desenho técnico, hoje eu faço uns rabiscos e eu passo esses rabiscos para o 3D. Então, e aí aqueles rabiscos, né, viram uma joia. Só eu preciso entender o meu desenho. Então, se você tá se perguntando isso, não, você não precisa saber desenhar, tá? Você vai aprender a desenhar dentro do rino, você vai aprender a capturar suas ideias de uma forma muito simples ali nas primeiras aulas, sem precisar saber desenhar perfeitamente. Então, eu passo isso dentro das aulas também, e tudo que você precisa você vai ter dentro do curso. Eu já sei modelar joias 3D. O clube poderia me ajudar como? Aqui a gente volta lá pro começo dessa aulona, onde eu falei para quem é, né? Então, se você já é modelista 3D, o clube vai ajudar você a se desenvolver ainda mais na parte técnica, caso você sinta dificuldade nisso, caso você já tenha feito modelagem que não deu certo, se você não tá confiante para atender cliente, se você não, né, tá se sentindo inseguro, se você acha que você não tá cobrando um valor legal, você vai aprender a se valorizar profissionalmente, você vai ter ali aulas exclusivas sobre precificação, sobre contratos, né, como aumentar sua segurança em relação à prestação de serviço com os clientes para você não ficar na mão, para eles não ficarem na mão. Então, assim, tudo isso que se trata ao relacionamento com o cliente, ao seu relacionamento com a rotina profissional, qualquer coisa que te deixe inseguro, provavelmente o clube vai sanar isso para você, tá? Se você tiver com alguma dúvida específica sobre isso, Adriele, eu não tô me sentindo confiante em X e você não falou isso. O clube vai me ajudar? Vai lá no meu Instagram perguntar pra mim, que eu vou te responder com o maior prazer. E eu sou muito sincera, tá, gente? Tem gente que chega em mim e fala assim, Adriele, eu tô nesse momento, não sei se tô em dúvida se eu vou entrar no clube ou não. Tem hora que eu falo, não, esse não é o seu momento de entrar no clube. Você tá com uma vida super corrida, você não vai ter tempo de estudar, espera uns meses aí, depois você entra. O que pode acontecer de pior é o valor do clube subir um pouco, tá? Porque ele de tempos em tempos ele tem reajuste por conta da quantidade de conteúdo que tá sendo adicionado, tá? Então, o máximo que pode de ruim acontecer é isso, mas entre num momento em que você consegue minimamente se organizar ali para começar a estudar, tá? Tem gente que eu falo que não é para entrar porque simplesmente não é o perfil da pessoa. Ela já demonstra ali na fala dela dificuldades que ela vai precisar superar aqui dentro e que ela não tem afinidade, que ela não gosta. Então, se não gosta, não é para você, e eu vou ser honesta com você. Eu não conheço nada sobre o setor de joias ou o setor joalheiro. É para mim? Olha, se você tá aqui até agora, depois de 2 horas e tanto de vídeo, e você
Gostou de tudo que você viu? É para você. E você não precisa saber absolutamente nada sobre o setor joalheiros ou sobre produção de joias. Tudo isso eu vou te apresentar dentro do curso. Tem módulos específicos onde eu te apresento passo a passo do processo produtivo, falo sobre as tecnologias. Isso vai conectando ainda mais com o que eu passo em aula sobre a conexão da modelagem 3D com o processo produtivo, com as etapas da produção. Você vai entender mais profundamente sobre essas engrenagens, como que isso acontece, as oportunidades de carreira e negócios, que não tem só um caminho, tem vários, como eu disse. Então, você vai conhecer o que você não conhece e conhecendo, você vai poder escolher o que faz mais sentido para você. E pode ser que você escolha só ficar como modelista 3D de joias e tá tudo bem, tá? Isso também é uma opção muito boa. Dentre todas as opções são boas. Sabe por que todas as opções são boas? Porque elas só tem que fazer sentido para você. Então, você vai escolher o que faz sentido para você, você vai ser feliz ali. Sabe aquele modelista foda que eu falei? Se eu entrar para o clube do modelista 3D de joias, eu vou ter acesso direto à Adriele? Sim e não. Como que funciona isso? Eu vou estar disponível dentro da comunidade, tento estar disponível o máximo que eu posso dentro da comunidade, sempre quase que diariamente presente ali, tirando dúvidas e tudo mais. Tô dentro da parte de comentários, né, dos alunos, toda semana eu tô vendo se tem comentários e tô respondendo. E para você ter acesso direto a mim, que seria eu tirar alguma dúvida de aula para você ao vivo, tá? Se você fez todo o passo a passo do suporte pelo WhatsApp, não conseguiu, nesse caso você vai ter um acesso direto a mim, tá? Só que é muito importante que você entenda que é em relação às dúvidas da aula, tá? Porque fora disso, as dúvidas das aulas que tem no clube, tá? Porque fora disso seria uma mentoria, então seria um outro serviço que você deveria contratar. E eu tenho alunos que já fazem isso, tá? Porque tem pressa ali no desenvolvimento, então eles estão tentando fazer as coisas, eles pedem para uma sessão de mentoria, onde eu faço junto e vou explicando para eles acelerarem esse conhecimento, tá? Tudo bem, tá bom? Então você vai ver o que é melhor para você e o que cabe dentro do seu momento. Terei acesso vitalício ao Clube do Modelista 3D de Joias? Você vai ter acesso ao clube por 1 ano. Se você optar por mais 1 ano de acesso, você pode renovar a matrícula quase ali no final ou depois que acabou esse 1 ano mesmo, né? Você vai entrar em contato com o suporte falando que você quer renovar. Aí vão te passar o preço do momento para fazer a renovação por mais 1 ano. Para quem é aluno, tem um valor especial, claro, muito mais em conta, vamos dizer assim, praticamente um valor simbólico para ter 1 ano de acesso ao clube. Em todo o tempo que você tiver acesso ao clube, você vai receber todas as atualizações, as novas aulas, as modificações, quaisquer que sejam, dentro dos módulos disponíveis no clube, você vai ter acesso gratuito a isso, você vai receber tudo isso gratuitamente, tá? E se você quiser, se você não é aluno ainda, vai adquirir o clube, vai se matricular ao clube, na página de vendas você tem uma opção lá de adicionar mais 1 ano por um valor mais simbólico ainda. Então, assim, no seu lugar, eu aproveitaria, tá? Então, não é acesso vitalício, o seu acesso precisa ser renovado ou anualmente, ou daqui 2 anos, caso você já entre para o clube com 2 anos de acesso. Tá? As vagas são limitadas, por quê? Sim e não. Adriele, como assim sim e não? Vou explicar. Por enquanto, o clube está liberado de forma ativa para os alunos entrarem. Como são aulas gravadas, então, assim que você faz a sua compra, a plataforma automaticamente confirma seu pagamento e envia o seu acesso no seu e-mail e você já começa a estudar imediatamente. Neste momento, eu estou com uma quantidade de alunos e uma demanda de aulas para fazer gravação das análises dos alunos que eu consigo atender. Só que pode chegar um momento que eu não que fique muito apertado para mim. E aí eu vou ter que começar a colocar limites. Então, a qualquer momento, o clube pode sair do ar.
E a qualquer momento, inclusive, né, eu acho que eu já mencionei, o valor do clube pode subir por conta de todo o conteúdo que vai sendo adicionado ali, que vai agregando valor a esse processo de profissionalização. O clube, ele é profissionalizante, tá? Vou frisar mais uma vez isso aqui com você, caso não tenha ficado claro. E agora, vamos falar sobre como vai ser sua vida de hoje em diante. Eu não sei o quanto você está interessado no clube, quanto você está interessado nessa profissão. Me deixo à disposição para você tirar dúvidas comigo lá no Instagram. Acha lá o meu perfil, Designer de Joias 3D, me chama no privado, conversa comigo, tire suas dúvidas, tá? Ou, se você já tem certeza, aproveite o quanto antes as ofertas que estão sendo apresentadas aqui na página, tá? A qualquer momento isso pode mudar, a qualquer momento, como eu acabei de dizer, se tiver uma demanda muito alta de alunos, eu vou bloquear o acesso ao clube, então pode ser que você clique no botão e a página de vendas não apareça porque esteja bloqueada. Aí você vai ser direcionado para uma página de espera, uma fila de espera, tá? Para um próximo momento em que a demanda cair aqui do lado de cá, tá? E se você não está satisfeito com o que você está fazendo, ou se você tá aí como, por exemplo, cravador de joias, né, cravador na cera, entendendo que isso já vai começar a mudar daqui nos próximos 2 anos, pode ser que você perca 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí dependendo do poder financeiro da empresa que você trabalha, você vai demorar quanto tempo para tomar uma decisão de mudar a sua vida? De garantir que você daqui 1 ano, 1 ano e pouco já esteja... Daqui 1 ano, 1 ano e pouco, você pode estar estabilizado profissionalmente, igual o meu aluno, igual eu trouxe o exemplo que você vai ver aqui na página. Eu tenho alunos que estão fora do país, né? E já conseguiram a oportunidade de trabalhar dentro de fábrica de joias lá no exterior. Eles têm, né, um plus de falar a língua local, né? Claro. Então, quais oportunidades? Como vai ser sua vida daqui 1 ano se você decidir entrar hoje no clube e realmente se dedicar a isso? E aí você conte com o meu apoio para isso. Como vai ser sua vida daqui 1 ano se você não decidir nada e continuar do mesmo jeito que você tá? Você não tá aqui até esse momento do vídeo se você não tem interesse no clube. Ninguém assiste até o final se você realmente não está interessado. Então, se você tá aqui até agora, você tem interesse. E a minha pergunta é, o que você tá esperando para você entrar? Quanto tempo mais você vai procrastinar ou delargar essa decisão? Uma decisão precisa ser tomada, né? E você precisa... E essa decisão vai impactar toda a sua vida. Então, daqui 1 ano você quer estar como? Você quer estar estabilizado como modelista 3D de joias, ou dependendo aí da sua velocidade de estudo, né, o quanto você pode se dedicar diariamente, você quer estar começando a se estabilizar, quer estar nesse caminho, ou você vai estar do mesmo jeito que você tá? Às vezes você não tá feliz com o que você faz, às vezes isso não tá mais te brilhando o olho, às vezes você já é modelista 3D, mas não tá tendo bons resultados, tá cansado disso, tá desanimado, tá frustrado. Às vezes você começou nessa profissão por um sonho, só que aí o conteúdo que você recebeu não foi suficiente. O que você vai fazer? Eu vou deixar você com essa pergunta. Rola a página aqui para baixo, tem o botão para você acessar a página de compras. E eu gostaria muito de dizer antecipadamente para você, muito bem-vindo ao Clube do Modelista 3D de Joias. Eu espero poder dizer isso lá na primeira aula, onde você vai ver a abertura do curso. E espero poder ver você entrar no grupo VIP de alunos, ver o seu número, o seu nome, entrando ali no grupo onde eu passo as notificações, as informações, né, as atualizações mais importantes ali de forma rápida no grupo do WhatsApp, o mais rápido possível e na comunidade. Então, te vejo do outro lado. Se você tá com dúvidas, mais uma vez, me deixa à disposição, me chama lá no Instagram. Tudo muda quando alguma coisa muda. Assim que você toma uma decisão, de fato,
as coisas ao seu redor, a sua vida começa a mudar em favor das suas decisões. Eu espero te ver do outro lado. Obrigada por estar aqui até agora e até já. Até dentro do Clube do Modelista 3D de Joias.